Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação de hoje sobre a história da Igreja, eu vim falar sobre os massacres no Brasil pelos calvinistas. Isso aconteceu no ano de 1630 a 1654. Muitas vezes nós pensamos que os mártires eles só existiram longe de nós, em outros países, mas aqui no Brasil houve muitos mártires e aconteceu entre esses anos, pessoas que deram a sua vida por Jesus. Durante esses anos, os protestantes calvinistas holandeses, eles entraram no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Norte, na região Nordeste. E eles fizeram a cabeça dos índios contra nós, contra a fé católica, contra os cristãos. E eles conseguiram isso. E foi na cidade de Cunhal e Uruaçu que houve esse martírio. Mas esse martírio trouxe para nós muitos santos que foram beatificados pelo Papa São João Paulo II. E o Frei Manuel ele escreveu em um livro sobre o que aconteceu naquele dia, no dia daquele martírio. Ele fala assim: os holandeses invadiram o nordeste do Brasil e dominaram a região desde o Ceará até Sergipe. Protestantes calvinistas e vieram com seus pastores para doutrinar os índios. Eles vieram já pensando em doutrinar os índios para assim conseguir perseguir a gente, conseguir perseguir os católicos, para que assim eles conseguissem destruir quem tinha a fé católica. E aconteceu naquele local. Aconteceu que morreram todas as pessoas que estavam naquela igreja. Estava havendo uma missa no dia 16 de julho de 1645, quando eles invadiram aquela igreja junto dos índios e mataram o padre e todas aquelas pessoas que estavam ali na missa. Imagina só, a gente que gosta de ir para a missa, a gente que gosta de estar na igreja, se isso acontecesse com a gente. Essas pessoas elas não negaram a sua fé, pelo contrário, elas defenderam o nome de Jesus. Os soldados holandeses armados, chefiando um grupo de índios canibais, invadiram a capela. Mas na frente da carta vem falar que depois do massacre, como os índios eles são canibais, eles comiam as carnes das pessoas que estavam ali depois de mortas. Gente, que coisa triste isso acontecer. Isso aconteceu em território brasileiro. Isso aconteceu pertinho de nós. Muitas vezes nós pensamos que tudo isso só está distante de nós, que nunca vai acontecer com a gente. Mas pode acontecer sim. E a gente tem que defender a fé católica. A gente tem que procurar levar o nome de Jesus às pessoas. Eles esquartejavam as pessoas, eles matavam as pessoas, eles faziam tudo para sim conseguir destruir aquelas pessoas. Mas como já dizia o santo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Eles podem ter eliminado todos os católicos daquela cidade, daquele local, mas eles não vão conseguir eliminar os católicos do mundo inteiro. Não vão conseguir porque quando a gente conhece a história, quando a gente conhece o que acontece, a gente acredita mais ainda em Deus. A gente acredita que tem pessoas capazes de defender a fé católica. E no outro massacre, teve uma história muito interessante que eu gostaria de falar para vocês. Era de um jovem chamado Mateus Moreira. Fala aqui no relato da carta que arrancaram o coração dele e antes de morrer ainda podia gritar em alta voz: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Olha só como esse jovem ele amava o Santíssimo Sacramento. Eu não vou me aprofundar no outro relato porque o martírio é parecido, porque era feito pelos mesmos homens. Mas naquele martírio havia mais de 70 pessoas. Eles mataram todos. E esse jovem, ele disse, já prestes a morrer: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Conta que eles arrancaram o coração dele por trás, pelas costas. Imagina só a dor que esse homem sentiu. Mas mesmo na dor, ele não negou a Jesus. O professor Felipe Aquino fala: ninguém escapou daquele massacre. Mesmo que ninguém tenha escapado, existe hoje a história e a gente conhece. A gente conhece porque a nossa igreja é rica e não esconde nada dos seus fiéis. A igreja não esconde de nós. E por isso que sempre vamos procurar aprender com a nossa igreja e conhecer cada dia mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.